tirar as dúvidas. Bom, pessoal, isso daqui que eu vou abordar hoje é o que eu considero que seria assim o básico do básico do básico e que deveria fazer parte da disciplina de introdução à atuária. Então, de certo modo, eu já vou estar preparando para vocês do que está por vir. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Antes de nós começarmos a discorrer propriamente dito sobre o que é o seguro, como que é a estrutura do mercado securitário no Brasil, o que é uma seguradora, o que é um ressegurador, antes de fazer qualquer um desses tipos de preâmbulo, nós temos que primeiro definir o que seria risco. Por quê, pessoal? Porque eu acho que cansaram de falar para vocês, antes de vocês ingressarem no curso, que o curso de Ciências Atuariais é um curso fortemente marcado pelo quê? Pelo gerenciamento de risco. Então, se nós não definirmos risco de antemão, nós vamos começar mal o jogo. Bom, pessoal, eu trouxe aqui uma das possíveis definições de risco, que é uma definição que é encontrada lá no livro dos professores Vogel e Vogel, que é um casal. E ele é um livro que, se vocês desejarem, depois eu posso passar a devida referência para vocês pesquisarem. Os veteranos que tiveram aula comigo, com certeza, já tiveram acesso a esse livro. Bom, pessoal, o que o Vogel e Vogel ele fala que seria o risco? O risco ele seria uma condição no qual há uma possibilidade de um desvio adverso em relação ao resultado desejado ou esperado. Notem, pessoal, que nessa definição, o risco ele pode ser tanto algo para bom, ou seja, um risco, entre aspas, positivo, quanto ele pode ser um risco negativo. Nessa definição, pessoal, o risco, ele necessariamente ele nasce quando algo vai além do que você esperava que ocorresse. Nós vamos ver melhor isso mais para frente no decorrer do curso, que isso tem representações matemáticas adequadas. É basicamente esperança matemática, variância, enfim, eu não quero entrar aqui nos meandros matemáticos. Eu quero apenas dizer que o risco, sempre que algo desvia do que você esperava que fosse acontecer, é um risco que está se materializando. Pessoal, é o seguinte, daqui a pouco nós vamos ver que nem todo tipo de risco é fruto de operação securitária. Por exemplo, vamos supor que vocês resolvam jogar dados. Vamos fazer aqui um jogo de aposta. Cada um bota dinheiro, algo bem assim, lícito, e vamos jogar um joguinho de dados. Eu posso ter o risco de ganhar. Mas eu não devo fazer um seguro para um jogo de dados. Por que eu não devo fazer seguro para um jogo? É isso que eu quero discutir hoje um pouco com vocês. Qual é o tipo do risco que é segurável? E qual é o tipo de risco que não é segurável? Ok, pessoal? Bom, antes de entrar um pouquinho sobre a questão do risco, eu gostaria de dizer, de modo assim, bem sinótico, ou seja, de modo bem resumido, que todo risco, ele possui dois componentes aleatórios. É o que nós chamamos de binômio fundamental do risco. A primeira é que vocês sempre vão ter que estudar, primeiro, se é provável algo de ocorrer. Deixa eu explicar isso melhor. Pessoal, este item que nós estamos chamando de A aqui no slide, refere-se à frequência do sinistro. O que seria uma frequência de um evento? Seria, por exemplo, estudar a probabilidade de ocorrer, por exemplo, um incêndio ou não. A segunda pergunta, que também é algo que todo atuário deve estudar, é a seguinte. Dado que ocorreu um evento, qual que é a severidade associada a esse evento? Ou seja, o quanto que ele vai me custar em dinheiros. Notem, pessoal, que os dois elementos são aleatórios. Eu não sei se hoje a minha casa vai pegar fogo. Isso é aleatório. Mas, ao mesmo tempo, se ela pegar fogo, não necessariamente a severidade será total. Eu posso ter uma despesa só de R$ 1.000, ou minha casa pode pegar fogo inteiro e eu perder R$ 300 mil numa noite. Vocês perceberam, pessoal, que existe existe um componente aleatório também no quanto que você irá gastar associado a essa materialização do risco? Notem que a severidade ela é tão importante quanto o estudo da frequência. Ou seja, todo atuário, de antemão, quando ele vai estudar um risco, ele deve se atentar a esses dois fatores.
primeiro, o quão provável aquilo é ocorrer, e aí vocês verão no decorrer do curso que existe cálculo de probabilidade justamente para lidar com isso. E a segunda coisa que vocês lidarão no desenvolvimento do curso é o quão severo é esse risco, ou seja, o quanto que ele custou em dinheiros. Pessoal, é só vocês imaginarem, vamos supor que vocês tenham um carro. Vocês podem bater o carro. Uma coisa é a probabilidade do carro bater. A outra é de você ter só, sei lá, quebrado uma pequena parte do carro e custar R$ 2.000 o reparo, que é totalmente diferente e dá uma perda total. Ficou claro, pessoal, esse ponto? Bom, de modo geral, pessoal, existem várias formas de você tentar classificar o risco. O Vogel e Vogel, ele busca classificar o risco sob diferentes dimensões. Pessoal, é o seguinte, notem que nessas 3 dimensões que estão aqui alocadas, são jeitos diferentes de você classificar um risco. A primeira dela é o que nós chamamos de riscos dinâmicos versus riscos estáticos. Existem alguns riscos, pessoal, que são chamados dinâmicos, que eles estão naturalmente associados a mudanças na economia. Exemplo, o fato da taxa de juros ter caído de novo, ele pode implicar em riscos o quê? Dinâmicos. Se você tem, por exemplo, não sei se é o caso de todos vocês, mas vamos supor que vocês tenham uma previdência e esta previdência vocês escolhem investir em títulos que pagam taxas de juros, assim, a taxa básica da economia, Selic. O fato da taxa de juros cair significa que a sua previdência está rendendo menos e você terá menos dinheiro para receber no futuro. De modo análogo, pessoal, um risco estático não tem associação nenhuma com a economia. Exemplo, eu posso hoje aqui infartar, pessoal. E eu sei que alguns vão falar, professor, mas você pode ter infartado porque você ficou nervoso devido ao desemprego. Mas não vamos extrapolar tanto assim. Vamos imaginar que existam doenças que fogem totalmente, por exemplo, do escopo. Se a economia está indo bem, se está indo mal, se a taxa de juros está caindo, está subindo, se a inflação está disparando ou não. Existem coisas que estão, por exemplo, eu vou tomar um banho hoje, escorreguei e bati a cabeça. Isso aqui tem nada a ver com a economia. Então, seria um risco estático. A segunda forma de você classificar os riscos é entre os riscos chamados fundamentais e os riscos particulares. Pessoal, existem riscos que vão atingir um grande grupo numa tacada só. Exemplo, vamos supor que ocorreu aqui um tornado na Osasco City, na cidade de Osasco. Vocês acham realmente que isso vai atingir só 2 indivíduos? Com certeza não, né? Um tornado ele vai atingir um grande grupo concomitantemente. É diferente, por exemplo, do último exemplo que eu dei, de eu escorregar, cair e bater a cabeça. Nesse segundo caso, trata-se claramente de um risco particular. E a terceira dimensão, pessoal, que eu acho que vale a pena comentar, e aí sim, essa sim vai ser importante para o nosso estudo aqui, é os chamados riscos puros versus especulativos. Nós vamos ver daqui a alguns slides que o único tipo de risco que é segurável, ou seja, que é passível de se fazer um seguro, é o risco puro, pessoal. O que é o risco puro? É aquele risco em que eu somente posso perder. Exemplo, se a minha casa pegar fogo, eu somente posso perder. Se eu infartar, eu somente posso perder. Não tem como ganhar nisso daí. É diferente de um risco especulativo. O que seria um risco especulativo? Eu investir, por exemplo, em ações, e a ação, por exemplo, ela pode se valorizar de uma tal forma que eu possa ir ganhando. Ok, pessoal? Acho que ficou claro, né? Essa classificação dos riscos. Bom, uma outra forma de você classificar é adentrar mais profundamente a questão dos riscos puros. Por quê? Lembre-se que o nosso objetivo hoje aqui é discutir sobre seguros. Se o nosso objetivo aqui é discutir sobre seguros, e eu já comentei que os riscos puros são os únicos que são seguráveis, vamos entender melhor alguns tipos de riscos puros. Lembre-se, riscos puros são aqueles em que somente há possibilidade de perda. De modo geral, pessoal, eles estão divididos aqui em algumas categorias. Por exemplo, existem riscos pessoais. Exemplo, se eu me invalidar e eu não puder mais trabalhar ou diminuir muito minha renda, isso daí é um risco pessoal puro. Por isso, por exemplo, que existe aposentadoria por invalidez, senhores.
De certo modo, quando a minha casa pega fogo, eu tenho assim a materialização de um risco de propriedade, que pode estar associado à destruição ou roubo. E aí pode ser casa, pode ser desde casa até um celular, um carro, enfim. Notem que essa aqui é a classificação das propriedades. Existem também, pessoal, os chamados riscos de responsabilidade civil, que são muito importantes, que são aqueles lá em que eu causo dano a um terceiro, sem que haja dolo, viu, pessoal? Isso é bom deixar bem claro. Se houver dolo, aí é criminoso. Porque quando há dolo é que você tem uma intenção deliberada de causar um dano, um ferimento a um terceiro. Mas eu posso, por exemplo, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu posso, vamos supor que eu sou um médico, eu posso, numa operação, errar um procedimento. Isso daí eu poderia incorrer num chamado risco de responsabilidade civil, em que eu estaria culpadamente, ou seja, sem dolo. Lembre-se, risco, uma coisa é você ser culposo. Culposo, você errou, você não tinha a intenção de fazer. A outra é o dolo. E existem também os riscos que decorrem da falha de outros. De certo modo, ele também. Essa classificação aqui do Vogel e Vogel, particularmente, não é tão adotada assim na prática. Quando vocês forem ver, provavelmente, em introdução atuária, vocês verão que esses riscos pessoais, no geral, é o que a gente chama de seguros de vida. E aí não é só seguro de vida, tem um monte, viu, pessoal? Tem aposentadoria, tem dotais, tem aposentadoria por invalidez, tem pensão. Você vai ver que tem os tais de riscos de propriedades, que aí eu acho que muitos estão acostumados, por exemplo, seguro auto, seguro casa, e tem os de responsabilidade civil, também são muito comuns aqui no Brasil. Ok? Bom, pessoal, mas enfim, pessoal, como nós estamos na academia, nós temos que ir um passo um pouco além e tentar utilizar uma abordagem científica que tenha como objetivo a redução e a eliminação desses riscos. Como que nós podemos fazer? Opa, desculpa, pessoal, foi demais. Voltando aqui. Bom, antes de discorrer um pouco mais precisamente sobre a questão securitária, eu gostaria de abordar algumas outras classificações de riscos que aí são empresas que estão submetidas. Isso daqui, pessoal, vocês verão no decorrer do curso de vocês, que são são termos bem comuns, viu? Acho que farão parte do dia a dia de cada um. Por exemplo, o risco de mercado são aqueles riscos que estão intimamente associados ao movimento adverso de preços de mercado. É o exemplo que eu dei agora de pouco sobre a diminuição da taxa de juros, que pode fazer com que um determinado título público que eu detenha em mão passe a render menos. Isso é um exemplo de risco de mercado. Qual que é um outro exemplo de risco de mercado? A inflação disparou e a moeda que eu tinha perdeu valor. Risco de mercado também. Um outro tipo de risco bem comum, pessoal, e até na atividade securitária também super comum, é o chamado risco de crédito. O que é o bom e velho risco de crédito? É o risco da contraparte não honrar com seus compromissos. É o bom e velho calote, senhores. Quando você vende um seguro, normalmente você vende a prazo. Você concorda que um indivíduo que está comprando um seguro, ele pode vir a dar o calote, por exemplo, numa seguradora? Pois é, esse é o tal do risco de crédito. Existem seguros também associados para dirimir esses riscos de crédito. Uma outra forma de você enxergar como o risco de crédito ele está inserido é que ele não necessariamente o indivíduo ele precisa ter não honrado com o seu compromisso. Basta que ele já seja tão não confiável no mercado que ele já... É assim, deixa eu explicar isso melhor. Vamos supor que eu vendi uma bicicleta para o Matheus, o nosso amigo aqui, que está coordenando a nossa palestra de hoje. Só que o Matheus, ele é um sujeito assim, vida louca. Ele tá com o nome sujo na praça, ele não paga ninguém. Se vocês vão ver a nota dele Serasa, é baixíssima e por aí vai indo. Pessoal, será que mesmo que eu tenha um direito a receber uma certa quantia do Matheus, será que eu posso esperar que o Matheus vai me pagar? Isso que é o risco de desvalorização do recebível. Por isso, pessoal, que quando vocês leem
por exemplo, nos jornais de economia, rebaixou agências de rating ou agências de avaliação, rebaixaram a classificação creditícia do Brasil. O que é isso? São empresas que estão dizendo o seguinte, ó, o Brasil tem maior risco, o governo brasileiro, de dar o cano. Ou seja, quanto mais for desvalorizado em relação a esse potencial, pior é e mais está se manifestando o risco de crédito. Porque quanto mais... Pessoal, imagina, por exemplo, que o Matheus seja o pior possível pagador. Mesmo que eu tenha um documento dizendo, ó, você vai receber tanto do Matheus, ele não vai pagar aquilo. Então, na prática, aquilo já é uma materialização do risco de crédito. Existe, pessoal, também uma outra definição bem comum de empresas, que é o que o pessoal chama de risco operacional. O que seria o risco operacional? Seria um risco derivado de falhas internas. Vamos supor, pessoal, que hoje aqui, no meio da apresentação, a minha internet venha a cair. Pode acontecer. Nós estamos aqui vivendo aqui em tempos difíceis, pode ser que a nossa Vivo aqui, que é a minha operadora, ela não queira cooperar conosco essa noite e, de repente, cai a internet. O que é isso daí? Materialização do risco operacional. Por exemplo, quando uma empresa vai e ela dá uma falha no sistema dela e o sujeito consegue comprar algo por R$1 quando era para ele comprar por 100, isso é risco operacional. Ok? Ficou tranquilo, pessoal? Um outro tipo de risco, que aí esse daí sim é bem particular do mercado securitário, é o chamado risco de subscrição. Eu não vou entrar aqui muito profundamente sobre ele, até porque isso daí será fruto de várias outras disciplinas do futuro. Mas ele se refere, pessoal, ao risco da seguradora precificar incorretamente e, com isso, não conseguir cobrir os sinistros futuros. Pessoal, é o seguinte, quando a seguradora ela vende um seguro, vocês concordam comigo que ela não sabe, a priori, o quanto ela gastará em sinistros? É diferente, por exemplo, de um vendedor de banana. O vendedor de banana, ele sabe o quanto que teve de custo com o agricultor, o quanto que teve de custo, o custo de transporte. Então, ou seja, o preço, ele já é cobrado tendo em vista um custo já conhecido. É diferente no mundo securitário. No mundo securitário, a seguradora ela ainda não sabe o quanto que vai acontecer de sinistro. É uma variável aleatória. Vamos supor que a seguradora ela só arrecadou R$1.000 de prêmio, mas, ou seja, no prêmio, pessoal, para quem não sabe, é o preço do seguro. Chama-se prêmio isso daí, viu? Vamos supor que uma seguradora arrecadou R$1.000 dos seus clientes em receita de prêmios, porém, os sinistros totalizaram 1.200. Ela não vai conseguir pagar os segurados. Seria assim, se uma seguradora ela incorrer no risco de subscrição, pode ocorrer o caso em que mesmo você tendo um seguro, a seguradora não consiga te indenizar. Seria horrível, né? Isso é o risco de subscrição. Um outro risco bem comum, pessoal, é o chamado risco de liquidez, que é aquele lá quando a entidade ela não detém ativos suficientemente líquidos para honrar seu compromisso. Pessoal, o que é o bem, qual é o ativo mais líquido que existe? Sem dúvida nenhuma é o dinheiro. Dinheiro monetário, sabe? Assim, se eu tivesse aqui numa aula física, eu abriria minha carteira e mostraria uma cédula de R$2. Aquilo é a coisa mais líquida que tem. Aquilo lá eu consigo trocar por uma garrafa d'água. Agora, pessoal, será que eu consigo trocar essa câmera aqui por uma garrafa d'água? Notem que a câmera que eu estou utilizando hoje aqui, ela é muito menos líquida do que o dinheiro. Por quê? Porque eu primeiro teria que vendê-la junto a um terceiro, aí receber o dinheiro para aí sim poder comprar a garrafa d'água. Ou seja, pessoal, pode acontecer algumas situações em que se manifesta o chamado risco de tesouraria, que é o seguinte, às vezes a empresa está numa situação financeira boa, mas ela não tem dinheiro no caixa para fazer alguma operação naquele momento. Os três finais, pessoal, alguns autores, eles divergem, mas todos acreditam que são... Assim, deixa eu deixar bem claro esse ponto. Esses três finais, alguns autores classificam como sendo riscos próprios. Porém, uma outra grande quantidade de autores os classificam como sendo subtipos do risco operacional. Eu não vou entrar aqui nessa celeuma hoje com vocês,
que não faz sentido a gente ficar discutindo se seria um subtipo do operacional ou não. Vamos entrar nessa discussão, que ela é completamente não proveitosa para o momento. Mas, de modo geral, o que seria o risco reputacional? Potencial de uma publicidade negativa. Exemplo, pessoal. Quando Brumadinho lá, quando ocorreu a tragédia de Brumadinho, isso houve um risco reputacional terrível para o Vale do Rio Doce. Tanto é que quem assiste o YouTube sabe que eles pagaram milhares de propagandas para tentar diminuir essa percepção negativa. O que é o risco estratégico? É o risco de você decidir estrategicamente de forma incorreta e não conseguir chegar nos seus objetivos. Por exemplo, você prepara a venda de um produto, só que aí aquele produto, por exemplo, só traz prejuízo para você. Isso daí é risco estratégico. E o risco legal, pessoal, ele envolve o não cumprimento do marco regulatório e, detalhe, tem uma parte a ser adicionada, e o surgimento de novas leis que você não esteja esperando. Ok? Bom, pessoal, mas assim, a gente falou sobre risco, comentamos assim de modo muito rápido, mas muito rápido mesmo, que que o risco ele se manifesta quando existe um desvio em relação a algo que você espera. Comentamos assim também de modo muito rápido de que o chamado risco segurável é aquele risco puro, que é aquele no qual somente há possibilidade de perda. Mas, de modo geral, pessoal, vamos lá. Eu, no meu dia a dia, eu estou assim, cercado de um monte de risco. Como que eu vou gerenciar meus riscos? Eu posso fazer basicamente duas coisas, pessoal. A primeira delas é o chamado controle de risco, que é o seguinte, eu retenho o risco para mim e eu utilizo um monte de técnicas que visam a minimizar sua materialização. Exemplo, pessoal. Lembra que eu comentei que eu tinha existe o risco, por exemplo, de eu escorregar hoje no banheiro e bater a cabeça? O que eu posso fazer, pessoal? Eu posso reter esse risco, ou seja, eu não compro nenhum seguro, nem nada. E o que eu faço? Eu, por exemplo, tomo cuidado para não escorregar na água, enxugo bem o banheiro, faço todo esse tipo de coisa. Isso é uma forma de eu controlar o risco. A outra forma que existe, pessoal, é eu financiá-lo. E sem dúvida nenhuma, a forma mais comum de fazer esse financiamento, ou seja, de fazer essa transferência do risco, é por meio do seguro. Existem alguns riscos, pessoal, que não faz sentido eu retê-los. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transferi-lo para uma outra parte. E é aí que justamente entram as seguradoras. As seguradoras, elas recebem esses riscos. Vamos entender melhor como isso funciona. Bom, isso daqui, eu não vou entrar nisso aqui, pessoal, porque isso aí depois eu mando o slide para vocês, e aí vocês veem com o maior carinho, mas é só para não perder a linha de raciocínio que eu estou falando. Pessoal, como que funciona, então, o mecanismo do seguro? Vamos supor, pessoal, que eu tenho um carro, e esse carro ele vale 70 mil reais. Pessoal, dado o meu nível de patrimônio atual, 70 mil reais é muito dinheiro. Então, ou seja, se o meu carro ele pegar fogo, se o meu carro ele bater, der perda total, se ele for roubado, pessoal, eu vou ter que gastar muito dinheiro para repor aquele bem. Concorda comigo? Afinal, 70 mil reais é muito dinheiro para o meu nível de patrimônio. Neste caso, pessoal, faz sentido eu reter esse risco? Por exemplo, eu não vou comprar seguro, eu não vou fazer nada. Eu retenho ele para mim. Claro que não, né, pessoal? Por quê? Porque quando o valor em relação ao meu patrimônio é muito alto, há incentivos que eu transfira esse risco para um outro. O seguro, pessoal, ele nasce justamente dessa ideia. Como que funciona? Existe eu que tenho um carro de 70 mil reais e que estou assim, preocupado de ter meu carro roubado. Porque se ele for roubado, eu não vou ter outros 70 mil para comprar um novo. De modo parecido, o Matheus tem a mesma inquietação. Ele também tem um carro de 70 mil. E ele também tem medo do carro dele ser roubado e ele não tem dinheiro para comprar um outro. Mas não é só eu, Matheus. Tem eu, o Matheus, o Joãozinho da praia, a Joaninha da padaria. Notem, pessoal, que existe uma chamada
coletividade de pessoas com o mesmo medo. Então, como que funciona o seguro, pessoal? Todos nós que temos esse mesmo medo, nós nos reunimos. Por quê? Porque eu não sei dizer se será o meu carro que será roubado ou se será o carro do Matheus que será roubado. Eu não sei afirmar isso. Mas, se eu conseguir congregar 40 mil pessoas, por exemplo, todas com medo do carro ser roubado, eu vou conseguir estimar com uma certa confiabilidade matemática, em média, quantos carros eu espero que sejam roubados. Entenderam, pessoal? Isso é importante. Por quê? Porque o cerne da atividade securitária é o que nós chamamos de mutualismo. Juntam-se várias pessoas, essas pessoas elas têm o mesmo medo, elas estão sujeitas ao mesmo risco e elas estão com a mesma inquietação. O que nós fazemos? Cada um de nós pagamos uma pequena parcela para formar um fundo, e aí aqueles que forem sorteados pelo azar, esse fundo vai e restitui. É isso, pessoal, que é o seguro. A intuição dele é muito simples. Vocês verão que, matematicamente, o trato dele não é dos mais triviais. Porque, conforme eu já comentei com vocês há alguns slides atrás, a aleatoriedade é muito forte. Então, assim, precificar um seguro não é algo trivial, pessoal. Não caiam nessa ilusão. Bom, mas enfim, voltando aqui. Pessoal, notem, para mim, eu não quero ficar com a inquietação interna de que o meu carro vai ser roubado. Mas eu posso estar disposto a pagar um prêmio de R$1.000 para, caso o meu carro ser roubado, esse grupo inteiro financie e pague um novo carro para mim. É isso que é o seguro, pessoal. É meramente uma coletividade que se reúne e cada um paga uma pequena parcela, forma-se um fundo, e este fundo vai financiar os que foram selecionados pelo azar. Alguns alunos, principalmente os bichos, devem falar: ah, ótimo, então eu vou me autossegurar, nós criamos um grupo. Pessoal, isso não é uma boa ideia. Por que existe a seguradora? Que aí é outra pergunta. Nós já vimos que o seguro é algo importante, mas em tese eu poderia fazer um seguro, assim, vamos supor, juntaria nós 30 que estamos assistindo a palestra hoje, em tese nós poderíamos criar um seguro. Mas por que isso não é desejável? Isso não é desejável, pessoal, por várias razões. A primeira delas é que a seguradora ela tem expertise, ou seja, ela tem conhecimento e ela vai conseguir gerenciar melhor todo esse grupo de segurados do que, por exemplo, se nós 30 formos fazer nós mesmos. Segundo ponto, pessoal, a seguradora ela vai ter uma capacidade de diversificação muito maior. Não vão existir só 30 pessoas, vão ter, sei lá, 40 mil, 50 mil, 100 mil pessoas segurando o mesmo bem. E com alguns em Osasco, outros em Manaus, outros em Pirapora do Bom Jesus. Percebam, pessoal, que vai haver uma diversificação geográfica, vai haver uma diversificação social. Então, pessoal, autosseguro é free, hein? E se isso aqui fosse uma aula num curso meu, eu gastaria muito mais tempo falando sobre isso e até exporia melhor as razões. Mas autosseguro, no geral, não é uma boa ideia. Por isso que existem as seguradoras. Seguradoras, elas diminuem o chamado custo de transação e elas operam com maior eficiência essa coletividade formada. Tranquilos? Bom, vamos seguir. Bom, eu já tinha comentado com vocês, mas só para deixar de modo realçá-lo de modo peremptório, ou seja, de modo taxativo. O mutualismo, pessoal, é condição sine qua non da atividade seguradora. Ou seja, sem mutualismo não há atividade seguradora. É isso que está implicando, pessoal. Ok? E o que você vai fazer? Do ponto de vista individual, o indivíduo ele substitui um pequeno custo certo por uma grande perda financeira incerta. Note que isso dá maior bem-estar para o indivíduo. Porque imagina eu toda noite tendo que dormir com
com a minha mente preocupada de perder meu carro de 70 mil reais. Isso dá angústia, isso dá mal-estar. Mas, quando eu tenho seguro, eu pago uma pequena quantia que é certa, no caso é o prêmio do seguro, mas aí eu durmo tranquilo. Por quê? Porque eu sei que se ocorrer algo, essa coletividade estará lá para me financiar. Ok, senhores? E óbvio, o que eu estou pagando de prêmios vai ajudar a financiar. Vamos supor, professor, mas o sinistro não ocorreu com você, ocorreu com o Joãozinho da praia. Ok, o prêmio que eu paguei ajudou a financiar o Joãozinho que foi sorteado pelo azar. Ficou claro, pessoal, esse ponto? Bom, por que o seguro é possível? Eu não vou aqui adentrar aqui numa discussão teórica muito forte, porque isso fugiria completamente do escopo da aula. Mas ele só é possível, pessoal, devido à existência de uma chamada lei dos grandes números. Eu não vou entrar aqui no detalhes, vocês vão aprender mais para frente. Mas, basicamente, o que ela diz é o seguinte. Por meio da lei dos grandes números, o que a lei dos grandes números ela me permite afirmar? Ela me permite afirmar que eu posso não saber quem exatamente terá o risco materializado, mas eu, em média, saberei quantos riscos se materialização. Exemplo. Deixa eu explicar isso de uma forma mais clara, porque eu acho que não ficou suficientemente claro. Imaginemos, pessoal, que eu estou na coletividade formada, o Matheus está, e, sei lá, o João da Praia tá, tem um montão de gente que está. A seguradora, ela não terá meios de saber se será o meu carro que será roubado, ou se será o do Matheus, ou se será o do João da Praia. Ela não consegue afirmar isso. Mas a lei dos grandes números permite dizer o seguinte: com base nela, a seguradora ela vai conseguir estimar quantos carros serão roubados. Por exemplo, vamos supor que a seguradora tenha 40 mil carros segurados e ela fez estudos aplicando a lei dos grandes números e chegou na conclusão que 300 serão roubados. Ela não sabe exatamente de quem será o carro que será roubado, mas ela sabe que 300 serão roubados. Logo, basta apenas ela formar um fundo para conseguir honrar esses 300 carros que serão roubados. Ok? Eu não vou entrar aqui, pessoal, na matematização. Quem é meu aluno sabe que eu gosto disso daí, mas não dá. Eu sei que aqui a maior parte é bicho, eu vou assustar, não vou fazer isso não. Bom, pessoal, e o que é o seguro do ponto de vista social? O seguro ele é um instrumento econômico tão importante porque ele combina um número suficiente de unidades homogêneas expostas ao risco, de modo com que essas perdas financeiras elas ficam previsíveis para o grupo como um todo. O que é essa combinação de unidades homogêneas? Por exemplo, sou eu, o Matheus, o João da Praia, toda essa turma aí que tinha o mesmo risco, que era o quê? O roubo do carro. E o que acontece? As perdas financeiras para o grupo ficam previsíveis devido à lei dos grandes números. Individualmente elas não ficam, mas em termos grupais, se assim eu posso dizer, elas ficam. Quando vocês forem ver essa parte matemática, vocês vão ver que é muito bonito isso daí. E realmente funciona. Bom, agora, pessoal, vamos entender como que nós devemos ter um chamado risco segurável. Bom, conforme eu já tinha comentado antecipadamente, deve existir um número suficientemente grande de unidades homogêneas expostas ao risco, de modo a permitir que as perdas sejam razoavelmente previsíveis. Isso eu já comentei com vocês. Segundo, a perda ela deve ser mensurável e ser identificável. Ou seja, pessoal, eu gosto de dar um exemplo, porque assim, o aluno normalmente ele não dá assim, o devido valor a esse item 2. Ele fala, como assim? Uma perda ela deve ser identificável. Uma vez, um amigo muito forte, né? Um colega, que é um sujeito, assim, digamos assim, meio excêntrico, para não dizer outros termos, ele queria propor a criação de um seguro contra o apocalipse zumbi. Pessoal, existe o risco do apocalipse zumbi? Não sei, talvez exista. Não sei, quem sou eu para falar que isso não existe? Mas eu consigo, pessoal, mensurar e identificar esse risco? Não consigo, né, pessoal? Como que eu vou conseguir comprovar que ocorreu o apocalipse zumbi?
É a mesma coisa, pessoal, do risco para abdução por OVNIs. Consigo? Ah, o alienígena veio e me abduziu. Mas aí, como que eu vou conseguir identificar? Então, ou seja, pessoal, esses exemplos podem parecer estapafúrdios no primeiro momento, ou seja, totalmente absurdos, mas eles mostram a perda ela tem que ser identificável, ou seja, você tem que ser capaz de dizer, olha, o carro foi roubado ou, por exemplo, o carro deu uma perda total e a perda é no valor de tal. A terceira coisa, pessoal, é que a perda ela deve ser fortuita ou acidental. O que significa, pessoal, uma perda fortuita ou acidental? Quer dizer que ela tem que ser regida pelas leis naturais do mundo. A partir do momento, pessoal, que você causa a perda, isso não é seguro, viu, pessoal? Isso é fraude. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu, todo malandrão, comprei um seguro para o carro e aí eu mesmo vou e boto fogo no meu carro. Isso é uma perda fortuita ou acidental? Não é, pessoal. Essa é uma perda causada propositalmente por mim. Isso daí, pessoal, é um comportamento fraudulento e a seguradora ela não vai pagar a indenização para vocês, hein? Cuidado, hein? Outra coisa que eu também acho que talvez vocês não saibam, mas é só para deixar um ponto bem claro, é que no caso dos seguros de propriedades, a perda ela não pode exceder o valor do bem, porque senão existiriam incentivos para você. Vamos imaginar, voltamos ao nosso exemplo do seguro do meu carro de 70 mil. Vamos supor que fosse possível eu contratar um seguro de 140 mil para um carro cujo valor é 70 mil. Neste caso, valeria a pena eu botar fogo no carro e receber a indenização de 2 carros. Ou seja, vocês perceberam como isso é um negócio completamente ilógico? Por isso que a perda ela deve estar limitada ao valor do bem. O único seguro em que a perda não está limitada ao valor do bem é o chamado seguro de vida. Por quê? Porque a seguradora ela não pode afirmar qual é o valor de uma vida humana. Então, quem define o montante do seguro de vida é você. Só que aí você vai pagar um prêmio de acordo com o quanto você definiu. Bom, e por último, pessoal, é que a perda ela não pode ser catastrófica. Eu gosto de deixar isso bem claro. Quando o aluno lê esse último ponto aí, ele tende a achar a catastrófica como sinônimo de tornado, como sinônimo de brumadinho, como sinônimo de um terremoto, de algo assim do gênero. E não é, viu, pessoal? Na literatura atuarial, uma perda catastrófica é aquela perda que atinge toda a sua coletividade segurada ao mesmo tempo. Voltemos no nosso exemplo do autosseguro. Vamos supor que nós tivéssemos feito um autosseguro, nós 30 aqui tivéssemos feito autosseguro. Ou seja, nós fizemos um seguro para proteção contra roubo de celular. E aí cada um colocou um dinheiro lá, formou-se um fundo. Agora vamos imaginar, pessoal, que um belo dia, após a pandemia ter passado, todos nós fomos passar um final de semana felizes num hotel fazenda. E para isso nós alugamos um ônibus. Aí nós estávamos lá com o nosso ônibus lá bonitinho, indo para o hotel fazenda. Aí, de repente, surgem uns caras mal intencionados e eles roubam todos nós. O bom e velho arrastão. Ou melhor dizendo, o ruim e velho arrastão, né? Pessoal, isso é uma perda catastrófica. Por quê? Porque ela está atingindo todos nós ao mesmo tempo. Se a perda atingir todos os indivíduos ao mesmo tempo, acabou, pessoal. Você não vai conseguir pagar a indenização de seguro nenhum. Por isso que a seguradora ela é tão importante. Porque seguradora faz diversificação geográfica. Diversificação geográfica ajuda a reduzir perdas catastróficas. Seguradora faz maior diversificação também em relação a perfis de indivíduos, perfis de risco diferente. Seguradora, na pior das hipóteses, pode fazer o chamado resseguro, que eu vou comentar rapidamente com vocês daqui a pouco. O que seria o resseguro? A seguradora, pessoal, ela não pode tomar risco a seu bel prazer. Ela pode fazer um seguro do segurador. Seria o seguinte, ela fazer um seguro junto a uma resseguradora. É um negócio meio louco, pessoal, mas é como se fosse assim. Para ela, o risco é demais. Ela vendeu o seguro demais e era um risco que ela não podia suportar. O que ela faz? Ela transfere parte desse risco para um outro.
uma outra entidade, chamada resseguradora. Só para finalizar, pessoal, eu esqueci de comentar com vocês, mas o risco segurável, ele tem que ser puro, sem dúvida nenhuma, ou seja, somente possibilidade de perda, mas ele tem que possuir outras duas características. Quais são as outras duas características? Ele tem que ter baixa frequência baixa probabilidade ou baixa frequência e alta severidade. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Vamos supor que eu quisesse fazer um seguro para o meu lápis. Pessoal, vocês acham que alguma seguradora em sã consciência estaria disposta a vender um seguro para um lápis? Por que não? Porque a severidade associada à perda de um lápis é muito baixa, pessoal. Vamos lá, vamos imaginar que um lápis custe R$1. Se eu perder o lápis, a indenização seria o quê? De R$1? A severidade é tão baixa que isso inviabiliza a operação securitária. Então, pessoal, você só vai fazer seguro para valores que afrontam o seu patrimônio, né? Por exemplo, R$1, eu espero que todos nós aqui não seja uma quantia que nós podemos reter esse risco. Então, ou seja, eu não vou fazer seguro contra um lápis. Agora, é diferente para um carro de R$70 mil. Um carro de R$70 mil já é muito dinheiro em relação ao patrimônio. Então, provavelmente já vai ter gente disposta a fazer esse seguro. De modo análogo, pessoal, a perda ela não pode ser muito frequente. Por quê? Porque se ela for muito frequente, vamos supor que determinado modelo de carro seja muito roubado. Isso faz com que a frequência de roubos vá lá para o teto. Sabe o que vai acontecer, pessoal? Existiria, sim, demanda por parte dos segurados em comprar seguro. Mas o fato da demanda, mas o fato do carro ser roubado em grandes quantidades, isso vai fazer com que isso encareça demais o prêmio a ser cobrado. E ao haver um encarecimento dos prêmios a ser cobrados, pode ser que isso vai fazer com que uma parte do mercado que demandaria esse produto não tenha acesso a ele. E aí é um problema social. Porque é o seguinte, o indivíduo ele quer ter acesso àquele seguro, mas ele não consegue porque está muito caro para ele. E por que está muito caro para ele? Está muito caro para ele, talvez porque a frequência seja muito alta. Então, ou seja, pessoal, o típico evento segurável é aquele em que ocorre pouco, mas quando ele ocorre, a desgraça é para valer. Exemplo, um avião caiu. O avião cair é um negócio muito raro, ou seja, baixa frequência. Mas quando ocorre, normalmente a severidade é muito alta. Muito alta mesmo. Ok? Bom, deixa eu ver que horas são, né? Nossa, já são 8h20. Não vai dar tempo de fazer todos esses slides, não. Mas, pessoal, é assim, lamento, mas eu acho que nós tínhamos horário marcado. Mas, eu ia comentar, assim, brevemente sobre como que é o marco regulatório do sistema segurador brasileiro, mas eu vou falar assim, eu vou comentar muito rápido isso com vocês. De modo geral, pessoal, ele é assim que ele está hoje em dia. Notem que eu coloquei nesse slide quase, e eu coloquei um 1 aqui. Por que vocês acham que eu coloquei um 1? Porque, infelizmente, isso aqui eu retirei de um livro, e isso já se desatualizou. Por quê? Porque desde o dia 1º de janeiro de 2019, o Ministério da Fazenda ele passou a fazer parte do chamado Super Ministério da Economia, que foi uma das primeiras medidas do governo Bolsonaro. Aqueles que acompanham o jornal, que acompanham notícias econômicas, com certeza sabem do que eu estou falando. Então, aqui onde vocês verem nesse slide Ministério da Fazenda, por favor, interpretem como Ministério da Economia. Hoje em dia, o Ministério da Economia ele é a fusão do Ministério da Fazenda, do Planejamento, ou seja, ele fundiu vários ministérios. Ok? Bom, como que funciona, pessoal, basicamente a nossa estrutura atual do mercado segurador brasileiro? Nós temos, primeiro, os chamados players. O que são os players? Os players, como o próprio nome já diz, são os membros são as empresas que operam nesse mercado. As principais, como já eram de se imaginar, são as boas e velhas sociedades seguradoras, que eu cansei de falar aqui nessa nossa breve palestra. O segundo são as chamadas entidades abertas de previdência complementar.
O que são as entidades abertas de previdência complementar? São entidades na qual você pode ir e comprar produtos de previdência ao seu bel prazer. Exemplo, o Bradesco Vida e Previdência é uma entidade aberta de previdência complementar. É diferente de uma chamada entidade fechada. Isso é outra coisa que, infelizmente, não vai dar tempo de abordar aqui numa palestra de 1h30, pessoal. Lamento. Notem, se eu quiser hoje eu ir numa agência do Banco do Brasil, eu consigo comprar um produto de previdência lá, através o quê? De uma entidade aberta de previdência complementar, que vai vender algum PGBL, algum VGBL, enfim, algum produto aí que espero que vocês consigam ver no decorrer do curso e entendam melhor o que ele significa. Um outro tipo de sociedade que opera nesse nosso mercado segurador brasileiro são as chamadas sociedades resseguradoras. Isso daí, pessoal, quem é meu aluno sabe que eu chateio muito sobre isso. Em todo curso meu, eu gasto tempo falando sobre resseguradora. Eu não sei porquê, não me pergunto porquê, ainda não fui iluminado por isso, mas eu sinto que ainda falta um pouco de uma abordagem maior no nosso curso da atividade ressecuritária. E a atividade ressecuritária, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque eu comentei com vocês que a seguradora, para ela, pode ser que ela tenha risco demais. Então, ela tenha que contratar um seguro. E com quem que ela vai contratar esse seguro? Junto ao ressegurador. É o chamar, por isso que o ressegurador, ele vende o resseguro. E o resseguro é o seguro do segurador. É como se fosse um seguro do seguro, pessoal. Sim, é um negócio de louco. É um negócio que, num primeiro momento, pode parecer mais estranho para a maioria, mas é extremamente necessário, pessoal. Por quê? Porque os nossos órgãos seguradores aqui no Brasil, eles não deixam com que as sociedades seguradoras retenham infinitamente risco. Quer dizer o seguinte, eles colocam limites. Para garantir a estabilidade econômica das seguradoras, o nosso órgão regulador, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, ele estabelece limites sobre o quanto que cada seguradora pode vender de seguro e, consequentemente, reter de risco. Agora, imaginem, pessoal, vamos pensar um pouquinho. Imagina que a seguradora XPTO, ela só pode vender 10 milhões de seguros, ou seja, ela só pode reter de risco 10 milhões num determinado período. Só que naquele período a demanda foi enorme e ela conseguiria vender até 20 milhões. Já imaginou ela chegar para o cliente e falar, ó, desculpa, cliente, mas eu não posso vender mais seguro porque isso excedeu minha capacidade de limite de retenção. Não dá, né, pessoal? Seria algo inviável. Então, o que essa seguradora faz? Ela vende os 20 milhões, e só que, como ela tem um limite de retenção de risco de 10 milhões, os outros 10 milhões ela repassa para as resseguradoras na forma de um resseguro. Ou seja, ela faz um seguro do segurador. E o nome disso é resseguro. Haja emoção. Ok, pessoal? Uma outra coisa que também fica um pouco afastada aqui no nosso mundo, mas que também faz parte do escopo do mercado securitário brasileiro, são as boas e velhas sociedades de capitalização. Ou seja, pessoal, a telecena do Silvio Santos precisa ter um atuário, viu? Para calcular prêmio de sorteios e tudo mais. Aquelas capitalização pé quente, tudo isso aqui lá, estão tudo aqui, viu, pessoal? Quem vende isso são as sociedades de capitalização. Ok? E isso faz parte, sim, do mercado segurador brasileiro. Por quê? Porque normalmente existe um componente aleatório associado a ele, que são os sorteios. Bom, e um último que nós não podemos nos esquecer são os bons e velhos corretores, né, pessoal? Principalmente para os seguros massificados, eles são extremamente comuns. Ou seja, eles são até, na verdade, obrigatórios, não é só serem comuns. Eles são obrigatórios para fins de regulação. Por que existem os corretores, pessoal? Porque o seguro é um produto de difícil entendimento. Então, o objetivo do corretor é justamente tentar diminuir o desconhecimento entre a parte que está comprando o seguro e o segurador.
é o que a gente chama de redução de assimetria informacional. Ele busca explicar melhor para você como funciona e ele busca levantar o seu verdadeiro perfil de risco para que a seguradora precifique adequadamente. Pessoal, todos os corretores são aquele sujeito que liga todo final de ano para desejar Feliz Natal para você? Não, existem corretores altamente especializados. Por exemplo, brokers. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o seguro não seja de um produto massificado. Por exemplo, não seja um seguro de auto, seja um seguro de usina um seguro de usina nuclear. Um seguro, pessoal, de usina nuclear não é um produto massificado. Então, vai ter que ter um corretor altamente especializado, que normalmente é uma pessoa jurídica de grande porte, que vai intermediar a contratação da empresa que gerencia a usina nuclear junto à seguradora. Bom, esses, pessoal, de modo geral, são os players do mercado. E quem são os órgãos reguladores? O negócio funciona basicamente assim, pessoal. Eu acho que todos vocês que são bichos já ouviram falar do bom e velho Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil é a autarquia reguladora, fiscalizadora e normatizadora do mercado financeiro. No mercado securitário, pessoal, existe uma autarquia análoga, que também é extremamente importante, que é chamada de SUSEP, Superintendência dos Seguros Privados. Pessoal, o que a SUSEP faz? A SUSEP ela tem 3 atribuições. A primeira dela é normatizadora, ou seja, ela cria normativos que esses players aqui têm que seguir. A segunda dela é fiscalizadora, pessoal. A SUSEP ela pode fechar uma seguradora, sabia disso? Ela fiscaliza uma seguradora. Se ela vê que a situação econômica dela não está legal, da seguradora, ela pode intervir. E isso daí é bom deixar bem claro, pessoal. É normatizadora, reguladora e fiscalizadora. Ou seja, ela pode regular, ela pode normatizar e ela pode também fiscalizar. Só que, pessoal, é assim, o que eu posso dizer? A SUSEP é como se fosse a autarquia do governo que faz o serviço assim mais a massa bruta. Existe, pessoal, um conselho que é chamado Conselho Nacional de Seguros Privados, que é esse CNSP que vocês estão vendo aqui, que esses daqui, eles determinam as diretrizes gerais do mercado securitário no Brasil. Basicamente, pessoal, o CNSP, ele é composto por alguns membros, ministro da Economia, tem mais uma turminha ali. É uns 8, 10 membros que definem as grandes políticas a serem seguidas pelo mercado securitário. E a SUSEP, ela aplica essas grandes políticas definidas pelo CNSP. Ficou claro, pessoal, esse ponto? É análogo no mercado financeiro ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central. Quem determina a política monetária numa abordagem mais ampla é o Conselho Monetário Nacional. O Bacen é a autarquia que faz com que essa política seja de fato aplicada. É a mesma coisa aqui. O Conselho Nacional de Seguros Privados ele define as grandes questões, e essas grandes questões, quem faz com que elas sejam seguidas é a SUSEP. Então, a SUSEP, pessoal, quando ela normatiza sim as minudências da atividade securitária, mas com o objetivo de atingir as grandes políticas definidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. E, finalmente, pessoal, tem esse último aqui que eu não vou entrar em grandes detalhes, que seria o bom e velho CRS-NSP, que é o Conselho de Recursos dos Seguros. Como se fosse assim, pessoal, vamos supor que uma seguradora ela entrou num entreveiro com a SUSEP por algum motivo. Exemplo, a SUSEP achou que a seguradora tal tinha um limite de retenção de 20 milhões, só que a seguradora ela fez os cálculos seguindo a norma da SUSEP, e ela chegou na conclusão que era, na verdade, 25 milhões, um exemplo hipotético, pessoal. E aí começou a haver uma discussão entre a SUSEP e essa seguradora em particular. Quem é que vai resolver essa discussão? Esse conselho de recursos. O objetivo do conselho de recursos, pessoal,
Ele é, aqui, que é esse daqui, ó, só para deixar bem claro, o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados. É justamente, pessoal, julgar, em última instância administrativa, os recursos das decisões da SUSEP. Ou seja, uma seguradora, ela pode entrar contra uma determinada regulação da SUSEP. E quem vai julgar isso daí? O CRNSP. Tudo isso a nível administrativo, viu, pessoal? Não a nível judicial. Aqui, pessoal, tem alguns slides aqui, infelizmente não vai dar tempo de abordar. Mas só reiterando os principais pontos, o que é o Conselho Nacional mesmo? É o órgão máximo responsável por fixar as diretrizes e normas. Ok, pessoal? E aqui estão as principais definições deles. Regular, Constituição, fixar normas gerais, delimitar capital. Tudo isso vai ficar mais claro, pessoal, no decorrer do curso, à medida que vocês forem estudando. Eu vou passar esses slides para vocês, pessoal. Aí vocês leem com a devida calma. Puxa, acho que eu falei demais, né? Até perdi a noção do tempo. Meu Deus do céu. Ah, mas foi muito bom, professor. Parabéns aí pela apresentação. Acho que se a gente tivesse uma palestra dessa todo começo do curso, nossa, ia ajudar a abrir muitos horizontes de quem está entrando. Pô, mas aí, pessoal, alguém gostaria... Deixa eu ir lá no chat, né? Deixa eu ver aqui, como está aqui no chat. Alguém aqui está... Bom, vamos lá, vamos para a pergunta que não quer calar. Alguém aqui tem alguma dúvida, alguma inquietação, alguma coisa que gostaria de falar? Pode falar no chat ou pode ligar o microfone, pessoal. Pode. Pessoal, pode ligar o microfone. Ih, todo mundo morreu. Se não tem, eu tenho, professor. Pô, mas essa turma é tão quieta assim? Não é possível. Nas outras palestras não ficou quieto assim? Não, surgiram algumas perguntas aí nos comentários nas outras. Quais foram os temas das outras curiosidades? Bem, para ser bem sincero, eu só assisti uma. Que foi a Complicado, né? quarta-feira, né? Que foi do Maluf. Foi análise de dados. Opa, teve uma pergunta. Vamos lá. Senhor Matheus Leite Llorente, é assim que pronuncia? É o seguinte, Matheus, vamos lá, vamos com calma. É assim, eu não quis entrar nessa minudência, mas de fato existem algumas atividades que vendem produtos muito assemelhados ao seguro, que são, na realidade, seguros, que não estão no âmbito desse sistema nacional, desse marco regulatório do sistema securitário brasileiro. Um deles é justamente o que você falou, que é a questão dos tais planos de saúde. E os planos de saúde, onde eles estão? Porque o plano de saúde, se você for analisar, ele é um seguro. Na prática, ele é um seguro. Bom, eu não vou entrar aqui na discussão jurídica do porquê disso. Mas, no caso do plano de saúde, ele está separado, ou seja, ele não está incluído aqui. Eu vou abrir aqui um slide aqui para você ver das minhas disciplinas. Palestra, Catu. É assim. Deixa eu mostrar aqui o slide, só para você ver como que funciona. Pessoal, é o seguinte, o que o nosso amigo Matheus está falando é o seguinte, e o tal da saúde suplementar no Brasil? Porque assim, a saúde no Brasil, ela se subdivide em dois grandes campos. O primeiro campo é a chamada SUS, que é o bom e velho Sistema Único de Saúde. O segundo é o sistema de saúde suplementar, que é quando você vai e compra um plano de saúde. Você pode fazer isso. Bom, e os planos de saúde? E a Bradesco Saúde? Onde ela está? Bom, ela não está na estrutura do mercado segurador brasileiro. E ela não está, assim, regulada sob a égide do Ministério da Fazenda. Na realidade, ela está regulada sob a égide do Ministério da Saúde, senhores. É um negócio... Por isso que eu falei, existem algumas minudências. No caso das operadoras de plano de saúde, existe o Ministério da Saúde, aí existe uma autarquia reguladora equivalente à SUSEP, que é o que você citou ali, Matheus, que é justamente a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é essa boa e velha que é a ANS, que ela faz papel equiparável da SUSEP na regulação
das operadoras de plano de saúde. Eu sei, assim, é complicado falar isso para vocês, né? Porque eu virei e falei o seguinte, olha, onde está o outro slide? Eu virei e falei assim, eu virei há uns minutos atrás e falei, ó, essa aqui é a estrutura do mercado segurador brasileiro. Porém, existe também um outro tipo de seguro, que é o seguro saúde, que para fins regulatórios não está subordinado ao Ministério da Economia, mas sim ao Ministério da Saúde, que é, por exemplo, o caso das operadoras de plano de saúde. Se você for meu aluno de algum curso, talvez seguros sociais, você verá que lá eu faço uma aula que eu falo só sobre isso. O que são as operadoras de plano de saúde, quais são os tipos, como que elas subdividem, o que é uma... Porque assim, pessoal, operadoras de plano de saúde, elas têm várias classificações. Eu não vou entrar aqui no meandro agora, mas tem administradoras, tem cooperativas médicas. Por exemplo, cooperativa médica é a Qualicorp. Os Qualicorp são os principais exemplos. Tem as autogestões, tem as medicinas em grupo, enfim, pessoal, tem um milhão de coisas aqui que infelizmente não vai dar para entrar agora. Mas, de fato, existe a ANS, e a ANS é assim, como que eu posso te dizer? Deixa eu explicar um pouquinho melhor, vai, que senão eu não vou sair com a mente tranquila. Até o final dos anos 90, até 1998, quem regulava o mercado de seguro-saúde também era a SUSEP. Só que aí houve uma pequena mudança normativa no Brasil. E eles fizeram com que todas as seguradoras que operavam o seguro-saúde passassem a ter uma empresa própria só para lidar com a operadora de plano de saúde. São as chamadas seguradoras especializadas em saúde. E aí, ao mesmo tempo, o governo criou a ANS, que é essa Agência Nacional de Saúde Suplementar, e a colocou sob égide do Ministério da Saúde. Então, a ANS, Ministério da Saúde e operadoras estão no sistema de saúde suplementar e não no sistema de seguro brasileiro. É assim, é complicado falar isso, porque na essência, o plano de saúde é um seguro. Só que, para este caso em particular, o Brasil optou por criar um marco regulatório em separado. E existe mais um, marco regulatório separado. Eu não sei se você está ciente, mas existem as chamadas entidades fechadas de previdência complementar. E as entidades fechadas de previdência complementar, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, é a Postales. A Postales, senhores, ela é uma entidade fechada de previdência complementar. Como que ela funciona? Se você for um indivíduo que trabalhou para os Correios, você pode comprar produtos, você pode assim se filiar a essa entidade fechada de previdência complementar. A entidade fechada, pessoal, como o próprio nome já diz, ela é fechada, ou seja, somente poderá aderir a seus planos de previdência, a seus planos de pensão e tudo mais, aqueles que atingirem alguns quesitos. Normalmente é o quê? É ser empregado de um grupo de empresas ou de uma empresa em particular. Isso era bem comum no Brasil, viu, pessoal? Hoje em dia está ficando meio fora de moda. Mas no Brasil, como nós tínhamos muitas empresas governamentais, todas elas praticamente tinham uma entidade fechada de previdência complementar. Por exemplo, a Petrobras tem a Petros. Se você é um empregado da Petrobras, você pode se filiar a uma entidade fechada de previdência complementar. Eu, por ser servidor da União, eu também posso me filiar. É uma entidade fechada chamada FUNPRESP. Notem que as entidades fechadas não estão aqui. Por quê? Porque elas não estão nesse mesmo marco regulatório. Elas estão num outro marco regulatório em que existe também... Eu vou até abrir outro slide aqui para você ver e você entender melhor. Elas estão num outro marco regulatório que, na verdade, nesse caso em particular, elas também estão vinculadas ao Ministério da Economia. Mas não existe mais o CNSP, existe o tal do CNPC, que é o Conselho Nacional da Previdência Complementar. Ou seja, cria-se um outro CNPC, cria-se uma outra Câmara de Recursos. Por exemplo, na saúde também tem uma outra Câmara de Recursos, tem um outro equivalente. E o órgão regulador das entidades fechadas de previdência complementar não é a SUSEP, é a Previc.
Eu não queria entrar aqui nesses meandros, mas, assim, de fato, nas operações do mercado securitário aqui do Brasil, nós temos 3 grandes marcos. O primeiro, que é o mais comum, que é o que a maioria aqui vai trabalhar, que é esse daqui, que está sob égide de regulação da SUSEP, que estão as seguradoras, as entidades abertas, as resseguradoras, a capitalização e os corretores. O segundo, que é as operadoras de plano de saúde, que vão estar sob égide da ANS, que por sua vez está sob égide do Ministério da Saúde. E tem um terceiro ainda, que são as entidades fechadas, que vão estar sob égide da Previc, e que também vai estar sob égide do Ministério da Economia. Ou seja, faz parte do jogo, pessoal. É um negócio complicado. Ok? Acho que ficou claro, senhor Matheus? O senhor Matheus sumiu. Os caras não respondem com a voz, ficou sim, puxou, obrigado. Aí dá uma aula assim, é complicado, porque dá a impressão que você está falando com a parede aqui. Não, brincadeira, dá a impressão que eu estou falando com o Matheus. O Matheus está participando. Vamos lá. Putz, um monte de pergunta. Vamos lá. A primeira coisa é: boa noite, professor. Você poderia explicar os conceitos de VGBL e PGBL? Ai. Bom, vai ser muito difícil explicar isso em pouco tempo. Mas, assim, de modo geral, o que é um produto VGBL e um produto PGBL? Ele, basicamente, ambos são produtos previdenciários. Por isso que eu falo, é complicado fazer isso num curso de 1 hora. É o seguinte, pessoal, na maioria dos seguros, existe a figura do mutualismo e tudo mais, que nem eu comentei com vocês. Mas existem alguns produtos securitários, como, por exemplo, notadamente alguns produtos de vida, que eles adotam um modelo ligeiramente diferente. Ou seja, ao invés de eles adotarem o chamado regime de repartição, eles adotam o regime de capitalização. O que é o regime de repartição? O regime de repartição é esse que eu expliquei para vocês, no qual forma-se um fundo, e aí este fundo ele vai pagar uma certa... É esse do mutualismo, pessoal. O mutualismo é meramente regime de repartição. Todo mundo vai, paga uma pequena parcela de prêmio, este prêmio que é pago, ele forma um fundo, e aí vai pagando a indenização à medida que ela vai ocorrendo. Os produtos previdenciários, pessoal, de modo geral, eles não seguem essa lógica. Eles seguem uma lógica um pouco diferente, que é a chamada lógica pelo regime de capitalização. Como que funciona o regime de capitalização? No regime de capitalização, você vai colocando os seus recursos, e esses recursos você escolhe para eles serem investidos em alguma coisa. Exemplo, o professor que vos fala tem ambos os produtos. Não, ambos não, tem só o VGBL. No caso do VGBL, o que eu faço? Eu vou fazendo os aportes de capital e eu posso escolher em onde que eu quero que ele vá ser investido, para esse dinheiro começar a render. No meu caso, eu escolho investir em títulos de renda fixa. Por isso que eu falei para vocês que é um risco de mercado, a taxa de juros está caindo. Por quê? Taxa de juros caindo rende menos para mim. Rendendo menos para mim, eu vou ter menos dinheiro para tirar na aposentadoria. É assim, pessoal, na prática, é isso que é um produto VGBL e PGBL. É um produto em que você vai fazendo aportes de capital, você escolhe onde investir isso daí, e aí o que for render, né, pode ser rendimento positivo, pode ser até negativo, viu, pessoal? Você pode perder dinheiro. Você vai ter direito a retirar o que você contribuiu acrescido do quanto rendeu. É isso que você vai ter direito. Ah, professor, você poderia entrar nas minudências da diferença entre VGBL e PGBL? Não vai dar para fazer aqui agora. Porque a maior parte dessas minudências se referem para fins de tributação. Eu não vou entrar aqui nessa celeuma, pessoal. Eu até poderia fazer isso com vocês, mas eu vou gastar, no mínimo, 1 hora para fazer essa diferenciação. Mas eles são produtos extremamente similares. Só para vocês terem uma ideia, o VGBL é vida geradora de benefício livre. E o PGBL é plano gerador de benefício livre.
eles são chamados produtos de aposentadoria, regidos pelo regime de capitalização, a chamada contribuição variável. O que quer dizer contribuição variável? Quer dizer que eu posso escolher o quanto que eu vou contribuir e eu posso escolher quando que eu vou retirar. Notem, se eu quiser, hoje mesmo eu posso retirar tudo que eu contribuí no VGBL. Óbvio, pessoal, que haverão diferenças de como vai funcionar a tributação e tudo mais. Mas a essência é essa. Qual é a grande desvantagem do produto VGBL em relação, por exemplo, a um produto previdenciário mais tradicional que está meio fora de voga hoje em dia? É que no VGBL o risco é todo seu, campeão. Quer dizer o seguinte, vamos supor que eu só contribuí 50 mil reais na minha vida e ele só rendeu 10 mil de juros. E aí, no final, eu só formou um fundo de 60 mil. Um exemplo, pessoal. Quanto que eu vou ter direito de receber de VGBL? Acertou, 60 mil. Ou seja, o risco é seu. Se você contribuiu pouco, azar seu. Faltou dinheiro para minha aposentadoria complementar. Azar seu, foi você que contribuiu pouco. Mas eu resolvi investir não sei no que e não rendeu o suficiente. Azar seu. Essa é a característica de um produto de contribuição variável. Bom, por que eu falei que o VGBL e o PGBL ele tá meio... ele contrasta bastante os produtos de aposentadoria do passado? Porque no passado existiam os chamados produtos de benefício definido, que era assim, na época da contratação, já era definido qual era a aposentadoria que eu teria direito a receber. O INSS é um produto de benefício definido, senhores. Ou seja, já é definido uma fórmula matemática do quanto eu vou ter direito a receber, independentemente se eu contribuí ou não o suficiente para aquilo. Por isso que o risco ficava para a seguradora. Ficou claro mais ou menos como que é a cara do VGBL e do PGBL? Eu posso, eventualmente, mandar alguns slides. Podemos até conversar para tirar melhor essas dúvidas. Mas assim, é um negócio assim meio... hoje em dia está fora de moda, viu? Hoje em dia está bem fora de moda, bem fora de moda produtos benefício definido. O que está muito em moda é o VGBL e PGBL, que são produtos de contribuição variável em que o risco é todo do cliente. Quando vocês forem começar a trabalhar, a maioria das empresas em que vocês forem trabalhar vão começar a ofertar esses produtos para vocês. E aí vocês vão ver que vocês só vão ter direito a retirar só o que vocês contribuíram acrescido das devidos rendimentos. Ok, pessoal? Ficou tranquilo, João Paulo? Bom, a última pergunta é muito específica. Com certeza o nosso amigo Gabriel Roberto, ele já é do mercado segurador, ou ele já tem alguma outra formação, enfim, alguma coisa assim do gênero, porque é muito específico. Ele perguntou se o ressegurador sempre acompanhará a sorte da seguradora. Bom, vamos lá. Vamos entender o que é essa pergunta para os mais leigos. É o seguinte, pessoal. Quando uma seguradora ela vai fazer um contrato com um ressegurador, pode existir uma chamada cláusula de seguir a sorte, ou acompanhar a sorte. Em inglês, o pessoal chama de follow the fortunes. Bom, o que seria essa cláusula de seguir a sorte da seguradora? Quer dizer o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que uma seguradora ela vendeu um seguro e aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que uma seguradora vendeu um seguro alto para um indivíduo. E nesse seguro alto, ela foi e contratou junto a um ressegurador um tipo de resseguro muito conhecido, que é chamado resseguro cota-parte. Como que funciona esse resseguro cota-parte? Define-se um percentual que será do segurador e um percentual que será do ressegurador. Percentual do quê? Tanto de prêmios quanto de eventuais indenizações. Vamos imaginar que definiu-se que a seguradora ficará com 60% e o ressegurador ficará com 40%. Quer dizer o seguinte, que todos os prêmios que o segurado
pagar a seguradora vai ficar com 60% para ela e 40% ela vai transferir para o ressegurador. De modo análogo, quando ocorrer indenização, a seguradora vai ter que honrar com 60% e o ressegurador com 40%. Bom, mas o que tem a ver isso com a tal de seguir a sorte? O que acontece, pessoal, é que para alguns tipos de seguros massificados, não faz sentido a seguradora contactar toda hora o ressegurador para ver se ele aceita ou não aquele determinado risco. Imagina, pessoal, vamos lá, o Joãozinho da Praia foi e comprou esse seguro. Mas não foi só o Joãozinho da Praia. Teve eu, teve o Matheus, teve você também, Gabriel Roberto. Teve, sei lá, vamos imaginar que teve 100 mil pessoas que compraram um seguro alto. Pessoal, notem que para o ressegurador não faz sentido ele ficar analisando perfil por perfil se ele aceita ou não o risco de cada um. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de ter uma cláusula no resseguro que é chamada seguir a sorte. Quer dizer o seguinte, o ressegurador, ele confia para quem que a seguradora está vendendo o seguro. É essa a noção. É como se fosse assim, ele vira e fala o seguinte, o ressegurador. Ele vira e fala o seguinte, ó, tudo bem, para toda essa turma aí que você vender este ano, um exemplo aqui hipotético, para toda essa turma que você vender este ano, eu honro com 60%. Notem, pessoal, seria assim um serviço seria completamente irracional se o ressegurador ele tivesse que se reunir com o segurador para cada seguro alto vendido. Então, existe alguns casos em que o ressegurador acompanha a sorte do segurador? Sim, existe, é bem comum, principalmente nos chamados resseguros automáticos. O que são resseguros automáticos? São resseguros desse tipo, que a cada nova venda de seguro de auto, automaticamente 60% vai ser da seguradora e 40% vai ser do ressegurador. Já está definido num contrato antecipadamente. Por isso que o ressegurador ele segue a sorte. Porque ele vai falar, não, eu confio no seu poder de subscrição, seguradora. Eu confio na sua capacidade de vender seguros. Então, eu vou seguir a sua sorte. Para quem você vender, eu arco com 40% do risco. Ok, pessoal? Ficou claro esse ponto? Isso que é o tal do seguir a sorte. Aí, calma que isso daí não chegou na resposta. A pergunta é, o ressegurador sempre acompanha a sorte do segurador? Não. Depende muito do contrato. E depende muito do tipo de bem que está sendo segurado. Desculpa, que está sendo ressegurado. Vou dar um exemplo para você. Voltemos no exemplo lá do resseguro de usina eletronuclear. Pessoal, sinceramente, vocês acham que para uma usina nuclear o ressegurador vai seguir a sorte da seguradora? Nunca, pessoal. Nesse caso aí, o ressegurador ele vai querer ver os detalhes da formação do contrato. Ou seja, para os chamados resseguros facultativos, normalmente o ressegurador ele senta com o segurador e discute a minudência do contrato auxiliado por um corretor de alta inteligência, que vai ser um broker no geral. Então, ou seja, existe resumo da ópera, existe o ressegurador sempre acompanhará a sorte do segurador? Não, depende muito do resseguro. Em resseguros associados a produtos massificados, como, por exemplo, seguro alto, é bem comum. Por quê? Porque não faz sentido o ressegurador se reunir com a seguradora para avaliar, por exemplo, se o Joãozinho é um risco que ele vai aceitar ou não. Eles já fazem um contrato que já engloba todo mundo que a seguradora for vender. Agora, se for um seguro assim, associado a um produto assim, muito assim, especializado, aí nem faz sentido acompanhar a sorte. Isso eu falo, viu, pessoal? Na aula quando eu faço a minha aula de resseguro, eu entro nos tipos de cláusulas. Essa cláusula de seguir a sorte é bem comum, viu? Principalmente para os seguros massificados e associado ao chamado resseguro automático. Por que não é um resseguro automático?
Porque a resseguradora, ela automaticamente ela já decidiu por vamos supor, por reter 60% de tudo dos riscos, ou 40%, depende do contrato, pessoal, de todos os seguros que foram vendidos. Ficou claro, Gabriel Roberto? Agora, só uma curiosidade, por que essa pergunta é ridiculamente específica? Você trabalha na área? Já? Sumiu. Vai demorar um pouquinho, se ele estiver digitando. Haja emoção, hein, pessoal? Uhum.